Olá pessoal, nós falaremos agora sobre o tema gêneros discursivos e sequências textuais. Primeiramente, ao analisarmos esse tema, é importante a gente fazer aqui uma rápida análise a respeito do uso de expressões diferentes. É comum nós encontrarmos nos livros a expressão gênero textual, mas também é comum encontrarmos gênero discursivo. No tema em questão, nós encontramos a expressão gênero discursivo. Será que haveria aí uma consequência decorrente no uso dessa expressão gênero discursivo em relação à expressão gênero textual? Ou podem ser considerados como termos sinônimos? É inegável que nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente a partir das descobertas das pesquisas do Círculo Linguístico de Bakhtin, isso ocorrido a partir da década de 60, apesar de as obras do Círculo pertencerem às primeiras décadas do século XX, a gente só vai ter uma importância maior dada a essas obras a partir das décadas de 60 e 70. E a partir daí a gente vai ter um estudo acentuado no que diz respeito aos gêneros textuais gêneros discursivos. É importante a gente ter em mente o seguinte, pessoal: o uso de uma expressão, gênero discursivo ou gênero textual, significa uma escolha, ou pelo menos deveria significar uma escolha consciente. E isso vai se refletir diretamente no próprio ensino. Então vamos começar a ver aqui os gêneros em diferentes perspectivas. Primeiramente vamos ver na perspectiva do Círculo Linguístico de Bakhtin. E não podemos negar a importância que Mikhail Bakhtin teve para os estudos linguísticos. Não vamos discutir aqui a respeito da autoria, se foi realmente Bakhtin que escreveu todas aquelas obras, como Marxismo e Filosofia da Linguagem. O que nós vamos discutir aqui é justamente os conceitos que vêm desse círculo linguístico. Pouco importa se Bakhtin teve um papel central ou não neste círculo. Então, Bakhtin trouxe concepções importantes sobre a linguagem. Então, com Bakhtin a gente vai encontrar conceitos como enunciação, polifonia, dialogismo e a própria noção de gêneros. E é fundamental a gente entender a perspectiva de Bakhtin, porque é justamente com ele que nós vamos ter a concepção de gênero discursivo. Vale lembrar que Bakhtin traz uma concepção marxista no que diz respeito à utilização da linguagem. Então, o sujeito não é um sujeito passivo diante da sociedade, é um sujeito que pode se posicionar, que participa ativamente, é um sujeito que ocupa um papel de destaque em qualquer situação de interação. Trata-se, logicamente, com essa visão marxista, trata-se de um sujeito histórico que produz enunciados. E vale lembrar a aula anterior, na qual nós abordamos o conceito de enunciado. Então, esse sujeito que é histórico produz enunciados em uma situação histórica e por meio desse enunciado são identificados os atores sociais que participam dessa situação. Esses enunciados, por sua vez, compartilham de uma mesma cultura e justamente por isso se estabelece um diálogo. E é justamente dessa visão de sujeito histórico que nós vamos ter o conceito de dialogismo. E partindo desse conceito de dialogismo, nós podemos dizer que todo dizer é irremediavelmente perpassado por outros dizeres. A nossa voz é sempre a voz do outro e que todos os enunciados se constituem a partir de outros. Lembrem-se aí do que nós abordamos ao falarmos da
heterogeneidade enunciativa. É exatamente isso que nós estamos falando aqui agora, né? É disso mesmo. E outro conceito importante desenvolvido por Bakhtin é o de enunciação. A enunciação ela pode ser entendida como o resultado de uma interação, né, que ocorre em um contexto socio-ideológico. E cada interação ocorre em um momento histórico, em um contexto diverso. Por isso, pessoal, que o sentido de uma enunciação é sempre único. Por quê? Porque é impossível ocorrer o mesmo momento. Um enunciado produzido agora não vai ter o mesmo sentido caso ele seja produzido daqui a 10, 15 minutos novamente, né? Portanto, pessoal, o sentido é sempre único. E compreender esses conceitos é fundamental, né, para a discussão em torno dos gêneros discursivos. E por quê? Pelo seguinte, Bakhtin insiste, né, no caráter social dos fatos da linguagem, ou seja, o enunciado é considerado como produto da interação social, ou seja, nós interagimos por meio de enunciados. E claro, a produção desses enunciados ocorre socialmente, considerando um contexto específico, né? Portanto, pessoal, de acordo com o contexto, nós vamos produzir enunciados, né, que são característicos destes contextos. Agora, logicamente, né, não existe apenas um contexto possível, né, no qual nós podemos produzir enunciados. Os contextos são os mais variados possíveis. E, sendo os contextos variados, né, eu vou ter formas variadas de produzir enunciados. Né? Vou ter enunciados variados, enunciados de acordo com o contexto específico. Então, se os contextos são diversos, os gêneros também vão ser diversos, né? E o que seriam esses gêneros? Seriam justamente um conjunto de enunciados relativamente estáveis. Ou seja, em um dado contexto, é comum seguir determinado tema, é comum seguir determinado estilo, é comum seguir determinada construção composicional. Então, de acordo com o contexto, nós vamos seguir, né, algumas regras que já foram determinadas socialmente, né? E é justamente pelo fato de produzirmos enunciados, né, que vão seguir essas regras, é que nós vamos ser bem entendidos, né? Agora, logicamente, a sociedade vai mudando, os contextos vão mudando, consequentemente, as regras, né, a composição dos enunciados destes contextos também vai mudando. Por isso que eles são relativamente estáveis. E esses enunciados padronizados, relativamente estáveis, marcados por aspectos sociais, históricos e temporais, refletem, né, as condições específicas de cada instituição, que, conforme cresce em complexidade, o seu repertório de gêneros discursivos também vai crescendo. É por isso que, em algumas culturas, né, nós não vamos encontrar determinados gêneros discursivos, já em outras culturas, sim. Então, pessoal, a gente pode entender os gêneros discursivos sob essa perspectiva bakhtiniana, né, como práticas sociocomunicativas construídas historicamente, influenciados, logicamente, né, por fatores sociais e dependentes da situação comunicativa em que são enunciados. Isso significa dizer que no momento da interação, seja ela oral ou escrita, a gente sempre vai recorrer a um gênero. Ou seja, o gênero é determinado pela esfera discursiva e está presente em toda atividade comunicativa humana. Mudando um pouco de perspectiva, nós temos agora a perspectiva de Jean-Paul Broncar, né, que adota o projeto do interacionismo sociodiscursivo.
considera que a linguagem surge a partir da diversidade e complexidade das diferentes práticas. Agora é importante destacar que Broncar não considera os gêneros como objeto de análise, mas sim os textos, né? E ele aborda o texto a partir de uma metáfora do folheado textual. Então nós teríamos 3 camadas que compõem este folheado textual, sendo as camadas, né? A infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. E vendo a abordagem dessas 3 camadas que Broncar nos traz, né, a gente consegue fazer uma relação com as concepções originárias da linguística textual e da gramática tradicional. Por isso, pessoal, quando a gente faz um estudo, né, tomando por base o interacionismo sociodiscursivo, é comum a gente encontrar a nomenclatura gêneros de texto, né, diferentemente da proposta de Bakhtin, que é gênero discursivo. Então, pessoal, a gente vai considerar aqui, ao tratar de gênero discursivo, né, a proposta de Mikhail Bakhtin. Vale lembrar também que nessa heterogeneidade de gêneros discursivos, né, Bakhtin faz a divisão em gêneros primários e gêneros secundários, né? Os gêneros primários dizem respeito às comunicações cotidianas, aquelas mais espontâneas, né, mais informais, que sugerem comunicação imediata. Por exemplo, o diálogo, a conversa, o bilhete, né, até mesmo a carta. Já os gêneros secundários são normalmente mediados pela escrita, né? Esses gêneros secundários aparecem mais em situações mais complexas, né, mais elaboradas. Daí nós temos a monografia, uma dissertação, uma palestra, né, uma resenha. Então, de fato, são gêneros, né, que têm a sua aparição em situações mais específicas. No entanto, vale ressaltar que a essência, tanto dos gêneros secundários quanto dos gêneros primários, a essência é a mesma, ou seja, ambos são compostos da mesma natureza, ou seja, por enunciados. E o que vai diferenciar os gêneros primários e secundários é justamente o nível de complexidade em que eles se apresentam. E para fins de classificação de um gênero discursivo, né, é necessário que sejam feitas algumas considerações, né, considerações essas definidas pelo próprio Bakhtin, né? Então, quando a gente vai classificar um gênero discursivo, a gente tem que considerar o conteúdo temático, né, o assunto, considerar também um plano composicional, que é a estrutura formal, e também o estilo, né, que leva em conta a forma individual de escrever. Daí a gente tem o vocabulário, né, os aspectos sintáticos utilizados pelo autor, né, e essas características estão relacionadas entre si, né, e claro, depende aí da especificidade de cada esfera da comunicação, de cada contexto comunicativo. Agora, indo para o aspecto da sequência textual, né? Quando a gente fala em sequência textual, a gente faz uma referência à organização linguística do texto. E de acordo com a organização linguística do texto, né, a gente vai definir qual é a sua sequência textual. Por sequências textuais, a gente pode também entender os tipos textuais, né? Porque os tipos textuais são definidos exatamente pela sua organização linguística. Considerando as pesquisas de Jean-Michel Adam, né, nós temos aí 5 tipos textuais: narração, descrição, argumentação, injunção e exposição. No documento que foi disponibilizado para vocês, intitulado Gêneros Discursivos e Sequências Textuais, né, de autoria do professor Paulo Roberto Gonçalves II, vocês podem encontrar, né, as características de cada tipo textual, como na sequência narrativa, né, caracterizada principalmente pela sucessão temporal e causal.
No que diz respeito ao tipo descritivo, né, nós teremos aí a apresentação de propriedades, de características, de componentes, realização de analogias, a comparação e a metáfora. Vamos ter também a presença de conectivos e articuladores espaciais e situacionais, né? É importante a gente destacar que a gente pode se deparar com textos, né, que possuem em sua estrutura sequências textuais variadas. Então, eu posso encontrar um texto que tem uma sequência narrativa e também dentro dessa sequência narrativa uma sequência descritiva, né? O que vai caracterizar esse texto como sendo um determinado tipo textual, né, vai ser justamente o que vai predominar nesse texto. E considerando o que nos diz o saudoso Markowski, né, os gêneros discursivos são incontáveis, né? Uma vez que a sociedade está sempre mudando, novos gêneros discursivos vão surgindo, né? Quem poderia imaginar há 40 anos o gênero e-mail, né? E nesse universo das tecnologias digitais, né, as mudanças ocorrem muito rapidamente. Gêneros presentes hoje no universo cibernético, né, daqui a 5 anos podem desaparecer. Agora, no que diz respeito às sequências textuais, né, a tipologia textual, já nós temos aí um número reduzido, né, dependendo do referencial teórico que você esteja utilizando, você vai encontrar uma tipologia textual, né, partindo de 5 tipos ou de 6 tipos, né? Isso varia de referencial para referencial. A partir de Jean-Michel Adam, nós encontramos 5 tipos textuais. E para finalizar, não se esqueçam, o referencial que nós estamos utilizando para estudar os gêneros discursivos é justamente o referencial bakhtiniano. Por isso, é importante a gente ter em mente, né, conceitos como polifonia, enunciação, enunciado, a diferença entre gênero discursivo primário e gênero discursivo secundário. Tá ok, pessoal? Por isso é importante fazer a leitura do material que foi disponibilizado.